Olá, boa noite. Hoje a gente vai entender como que uma mulher de 73 anos consegue perder gordura e ganhar massa magra. Ela é uma aluna da escola de emagrecimento e ela vai contar pra gente como que foi essa jornada dela, como que ela fez. E eu queria mostrar pra vocês que, independentemente da sua idade, é possível sim emagrecer, é possível sim ganhar massa muscular. Queria mostrar para vocês, eu vou conversar com a Graça, aluna de 73 anos, e eu acho que ela vai inspirar muita gente aqui, porque a história dela realmente é muito bacana e o resultado dela é surpreendente, porque eu falei para ela quando a gente conversou que tem moças aí de 20, 30 anos que não conseguem ganhar essa quantidade de massa magra que ela ganhou em 9, 8 meses. Pra gente ver como o que a gente faz, independentemente da idade, tem muito impacto. E a gente tem que entender isso, que depende muito da gente. A gente acaba colocando muito na questão da idade, da genética e tudo isso. Mas se a gente faz tudo certinho, se a gente consegue fazer todo dia, se a gente tem constância, a gente consegue ter esse resultado muito bom. Oi, Felipe. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tudo bom? Ah, estamos te ouvindo também. Que bom. É, Que bom que deu certo. Muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu sei que não é fácil aparecer aqui para conversar e tal, mas eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas pessoas. Você sabe, já deve ter ouvido muito essa conversa que depois de tal idade não dá para fazer isso, isso e aquilo É outro. verdade. E você aparece para mostrar que tudo isso é balela. Tem jeito sim, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Para a gente começar aqui, eu queria que você se apresentasse, comentasse assim um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer. Tá ok. Bom, eu sou a Graça, moro no Rio de Janeiro, tenho um filho, tenho só um filho de 39 anos e sou formada, estudei administração de empresas, depois fui para o lado hotelaria e finalmente me formei em gastronomia. Mas atualmente eu sou ligada na área de saúde por curiosidade, assim, por interesse próprio e tal. E sou voltada para estudar essa linha de alimentação e saúde. Então, me envolvi com essa questão. E, Ah, que... e é isso. E estou aqui na escola, aprendendo muito na escola do Felipe. legal, legal de saber. E acho que essa questão aí da gastronomia talvez te ajude até na questão da culinária, né, hoje em dia. Com certeza, com certeza. A comida eu mesmo preparo. E para a gente começar a entender, eu queria saber, você já chegou a ter problema com peso em alguma época? Ou você sempre foi saudável? Como que é seu histórico nesse sentido? Felipe, eu sempre fui saudável, mas sempre tentando e lutando contra aquela coisa muito consciente de que eu não podia ir além daquilo ali, de um limite imposto por mim, porque eu sou de origem italiana, eu sou de mesa farta, eu sou de comelança, de beber, então eu tenho que ter muito cuidado. E eu sempre estive muito atenta a esse cuidado, em todas as linhas, assim, inclusive a gente teve milhares de informações diferentes ao longo da vida. E eu estive na ponta de todas, assim, é remédio para emagrecer? É remédio para emagrecer. É fazer dieta de não sei o quê? É dieta disso, dieta da sopa, dieta disso, tudo que é tipo de dieta, de médico, da novidade, do momento e tal, eu frequentei e eu fiz a minha vida inteira. Sempre correndo, mas sempre e junto com isso tudo, atividade física. Nunca deixei de fazer atividade física. Sempre ali no paralelo com a atividade física. Mas a gente teve muita informação que hoje a gente sabe que são erradas, né? Mas a gente usou isso tudo, eu usei isso tudo durante muito tempo. Entendi. Há um tempo atrás eu postei um estudo da Inglaterra que dizia que, em média, uma pessoa segue 126 dietas diferentes na vida. Eu Porque acredito. se acredita, né? Porque. E o pior é que a duração, ainda falava, duração média de 6 dias. Ou seja, a pessoa tenta um monte de coisa a vida inteira, isso, aquilo, isso, aquilo. E a gente sabe que ficar nessa troca-troca insano aí, na verdade, deixa a gente mais maluco do que realmente ajuda
a ter o resultado. Até o pessoal tá brincando aqui, tem certeza que ela tem 73 anos? Porque você tá muito bem. Muito obrigada, Felipe, mas sim, infelizmente já tenho 70. Mas até essa questão, a gente vê que a alimentação e os hábitos de vida influenciam demais, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria te perguntar uma coisa. Quando você me conheceu, o que que você estava seguindo em termos de alimentação? Você estava satisfeita com o que você estava seguindo? Ou você tinha algumas dificuldades? Você lembra mais ou menos quando você me conheceu, o que que você estava fazendo? Quais que eram as suas questões? Eu lembro sim, Felipe, lembro exatamente quando eu te conheci. Foi o seguinte, eu estava... Bom, posso contar uma historinha um pouquinho longa? Pode, pode. Eu estava no início da pandemia, eu ainda fumava, porque eu parei de fumar durante 12 anos e depois eu voltei por 2 anos. E na pandemia eu estava nesses 2 anos que eu estava fumando. E no dia 15 de março, que no dia 17 fechou o mundo e tal, e a pandemia se alastrou, eu parei de fumar, porque eu achei que eu estava correndo um risco muito grande na minha idade, fumando ainda, e com toda essa coisa do Covid, não sei o que e tal. Então, eu parei de fumar e decidi que fiquei muito preocupada, porque eu falei, não tem academia, não posso andar na praia, não posso fazer ginástica, não posso, o que eu vou fazer? Eu vou engordar. Aí fiquei meio desesperada de o que ia acontecer comigo e tal, não sei o quê. E comecei a procurar caminhos. Aí me matriculei numa clínica online de emagrecimento. Parei de fumar e entrei numa clínica de emagrecimento, mesmo sem precisar de emagrecer, mas eu queria um acompanhamento e uma orientação para encarar aquele problema que eu ia ter. E, ao mesmo tempo, passei a fazer atividade física online, em casa. E fazer diariamente, cumprindo rigorosamente, cuidando disso muito perto. Bom, e aí eu fiz essa clínica muito interessante, me ajudou no período e tal, só que chegou uma hora stop, nada mais acontecia, parou tudo, nada mais acontecia, porque era aquela linha ainda de comer de 3 em 3 horas, tarará, tatá, que a gente hoje sabe que isso já não existe mais. Mas naquela época era o que me indicaram, e eu fiz exatamente isso. Ajudou, mas fica difícil e depois é uma coisa complicada, você tem que comer umas coisas diferenciadas e isso, aquela hora você nem tem fome, mas acaba que você tem que comer 3 amêndoas, 3 não sei o quê, sabe? Aí é muito chato e não dá para você levar isso a longo prazo. Então, eu fui deixando de lado. E aí, nessa altura, eu conheci entrei no site do Pura Vida e conheci o Flávio Passos. E fiquei encantada com as informações sobre saúde, comecei a me interessar por aquele assunto e entrei nesse mundo de cabeça e tal. E um belo dia, assistindo uma live da Leda Nagli, que é muito minha amiga, fazendo uma live com um médico de Belo Horizonte chamado Dr. João. Você vê como eu estava ligada em todas as aí, chamado Doutor João, ele citou você. Ele falou, eu tenho um amigo que faz está fazendo uma linha nova do PE. Falou no PE. Eu me interessei pelo PE e entrei e fui te procurar. Aí fui atrás de você. Aí fiquei muito assim encantada no primeiro momento na linguagem, porque eu já estava cansada de ter passado por várias outras coisas, independente daquela clínica lá. Eu comecei a frequentar outros, assim, cetogênica uma semana, 21 dias disso, desafio daquilo, e as coisas iam e não iam, iam e não iam, sabe? Não tinham segmento. E aí, quando foi que eu escutei você falar? Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar da relação proteína-energia. Não, naquela época ninguém falava. Hoje parece que virou moda, está todo mundo falando. Naquele momento, a única pessoa que falava nisso era você. Aí eu entrei e achei que tinha alguma coisa a ver de interessante. Falei, é aqui.
eu vou procurar esse caminho. Aí entrei de cabeça no seu, entrei na escola, aliás, vai fazer um ano amanhã, depois de amanhã, que eu entrei na escola. Tem um ano que eu estou na escola, e aí eu aprendi, eu assisti todas as aulas, eu fiz todo acompanhamento, eu leio até hoje eu entro nas aulas, até hoje eu vejo e participo, e aprendi o que eu nunca tinha visto na minha vida. Hoje em dia, eu encontrei esse caminho, assim, que para mim é uma bênção, é uma tranquilidade. Eu aprendi a lidar. Eu como e sou feliz, entendeu? E não engordo. Ah, que legal. Eu estava nesse momento difícil de não saber para onde ir mais, quando você apareceu. E eu fiquei muito feliz. Ah, muito legal ouvir isso. E engraçado que você falar hoje, a gente sabe que essa coisa de comer a cada 3 horas não tem muita evidência, mas você está falando de anos atrás, né? Provavelmente essa clínica ainda está passando isso, e tem muitos profissionais que ainda passam isso, porque, infelizmente, na nutrição a gente sabe que boa parte dos profissionais não estão muito atualizados com a melhor evidência científica e tal, por isso que a gente encontra tanta gente falando coisa diferente. Se todo mundo olhasse para a evidência, para as melhores coisas, a gente ia ter um discurso muito mais parecido, mas vai muito da opinião, a pessoa não sabe interpretar isso tudo muito bem. E essa questão que você falou da proteína, da relação proteína-energia, eu percebi isso quando eu comecei mesmo. Se falava muito de low carb, né, dieta low carb e cetogênica, mas eu fui percebendo que muita gente não tinha um bom resultado, mesmo aplicando a low carb e a cetogênica. E geralmente as pessoas só falavam, você não está tendo resultado porque você tem que comer ainda menos carboidrato. E a pessoa já comia pouco, tem que comer menos ainda. E eu percebi que não era isso. Era a questão da relação proteína-energia, né? Que eu já estudava um pouco o que o Ted Naiman falava lá nos Estados Unidos. E eu fui orientando algumas pessoas no Instagram em relação PE. E as pessoas tinham um resultado muito bom. Então eu creio que eu cresci no Instagram por causa do resultado dos meus seguidores, porque eu não tenho nenhum grande conhecido, não tem ninguém. Depois que eu fui conhecer no Instagram, o próprio Dr. João Vitor, que você citou, um dia ele descobriu meu perfil, ou algum seguidor meu era paciente dele, alguma coisa assim, ele me descobriu. E ele adora meu livro, Destravando Platô, a gente já fez live aqui junto, mas assim, eu cresci realmente por causa do resultado positivo que as pessoas tinham aplicando PE. E eu vejo que, assim, quem era mais da linha low carb foi percebendo que se você aplicar o PE, a pessoa tem um resultado muito melhor. Não tem muito como você fugir disso, né? Então, o pessoal fala mais hoje, mas eu ainda acho que deveriam falar mais ainda, porque o que a gente tem de evidência para o PE, para dietas de alta proteína, é muito forte. A gente sabe que é uma estratégia aí que acaba dando resultados muito bons em qualquer idade, em qualquer pessoa. Então, você é um exemplo disso. E agora eu queria saber de você, você contou até você entrar na escola, e como foi você entrando ali na escola, assistindo às aulas, aplicando, como foi essa sua jornada? E uma curiosidade, você não chegou a estranhar essa coisa de não tem alimento proibido, dá para encaixar tudo? Como que você foi lidando com essas questões? Eu fui me adaptando. Primeiro momento foi assim, acostumar, a maior dificuldade foi assim, entender que eu tinha que comer mais proteína, aumentar a minha dosagem de proteína, né? E a quantidade de proteína. E é difícil no primeiro momento. A gente, mulher, sobretudo, acho que come menos proteína ainda. Então, eu lutava, mas eu dava conta. Falava, não, tem que comer, tem que fazer e tal. E a cada dia mais eu ia tentando, naquela margem de 1,6 por quilo, né? Eu ia tentando cada vez mais ficar mais próxima de todas as metas que você direcionar. Mas te confesso que nem sempre eu tive sucesso, mas mesmo errando, eu acertava. Isso é fundamental, né? Você ir tentar fazendo, porque é normal que no primeiro momento a pessoa não esteja
acostumada a comer mais proteína. E ela vai conseguir tentando. E aí, com o tempo, ela vai se adaptando. Hoje em dia, você costuma comer quanto de proteína por dia? Eu sei que você tem uma noção. Assim, em torno de 90 gramas, 90, 80, 70, 90, 100 gramas de proteína por dia. É o E que eu hoje já é natural para você bater essas quantidades. faz tomar café da manhã de carboidrato. Meu café da manhã tem que ser proteico. Então, Ah, legal. eu acho que é importante. Todas as refeições eu tenho um percentual maior, de a prioridade é proteína. Mas eu aprendi café da manhã. E, inclusive, isso te dá uma saciedade tão grande que você não tem necessidade de jantar, eu não tenho fome de noite. Eu me esforço para bater a meta da minha proteína. Fui correndo atrás de bater a meta da minha proteína. É isso. É uma diferença que as pessoas costumam notar, porque na maioria das outras estratégias, o foco sempre é em você não comer alguma coisa, né? Tem que comer menos carboidrato, tem que comer menos disso, tem que controlar isso e aquilo. E aqui o desafio era outro, era você aumentar a proteína sem ficar focando tanto em comer menos de não sei o quê. E justamente por ter essa saciedade, todo o resto fica muito mais fácil, né? Então, você conseguiu aumentar a proteína e isso facilitava o restante. E você nunca passou fome, né, durante esse processo. Não, eu nem passei fome e as pessoas não têm a menor percepção de que eu estou fazendo alguma dieta. Ah, Porque é? na mesa eu como tudo, eu me alimento legal, eu como sobremesa, eu tenho esse problema. Mas eu sei compensar de outra forma. Ah, isso que eu ia te perguntar, porque só para o pessoal entender, né? Você entrou na escola, começou a aplicar o PE e você falou que estava estagnada. O que você percebeu de diferença no seu corpo e nesse tipo de detalhe? É o seguinte, eu comecei a perder umas gordurinhas que eram localizadas de uma vida inteira, sabe? Coisas eu não tinha, na realidade, muito para perder, porque, como eu já falei, eu sempre cuidei muito disso. Eu nunca fui além do meu um peso, nunca tive um peso muito alto. Então, eu ficava naquele limiar ali de 3 quilos, 2 quilos, 4 quilos, sabe? Para lá e para cá. Nunca foi uma coisa muito grande, nunca tive que perder 20 quilos, só em gravidez, assim, mas fora isso, não, nunca tive. E, então, na realidade, era muito. Era pouco que eu tinha para perder. Mas o que você perguntou que eu esqueci? Não, perguntei justamente se você percebeu diferenças no seu corpo depois que você começou a aplicar o PE. A percepção maior foi isso: perda de gordura localizada, assim, tipo, gordurinhas localizadas. Sabe a gordurinha do carboidrato que fica ligada na cintura da gente, no quadril, no flanco, esses lugares. E isso eu percebi que eu perdi, e a textura da minha pele mudou, sabe? A textura da pele mudou muito. Eu acho também que eu passei a me hidratar mais também. Isso a proteína dá mais sede, você acaba tomando mais água, e então isso também vem uma hidratação junta. E a minha pele melhorou muito, a textura da minha pele mudou muito. E outra coisa, acho que com a quantidade de proteína que a gente come, sobra para a unha, para o cabelo, sabe? Para as Exatamente. eu acho que é por aí, porque eu tenho unhas fortíssimas, grandes. As pessoas pensam que eu tenho unha de silicone, não é? E meu cabelo parou de cair. Eu não tenho muito cabelo, mas meu cabelo encheu e parou de cair. Tá? Então, e tudo, eu não estou fazendo nada diferente, a não ser isso. Pô, isso é muito legal porque é mais daqueles mitos que a gente ouve, né? Por exemplo, quem que vai imaginar que você mudando a alimentação, sua pele vai melhorar aos 73 anos? O É pessoal lógico. pensa que é só uma ladeira abaixo e é isso. Mas não, você pode melhorar a pele, cabelo, unha aos 73 anos, e inclusive perder gordura localizada, que é a mais difícil, né? Que é aquela última gordurinha, e você conseguiu perder os 73, que o pessoal pensa que, nossa, não tem como, não sei o quê.
E tem. É verdade. É verdade. E o mais legal é que você falou que foi sem passar fome e essa parte que eu ia perguntar, sem deixar de comer coisas, né? Que você disse que o pessoal não percebe que você está em dieta. E quando É a verdade. gente pensa, você fala para alguém em dieta, a pessoa já pergunta o que que você não come. Só que a gente ensina ali na escola que a gente não tem essa questão de alimentos proibidos. É verdade. E isso que eu ia te perguntar, tem alguma coisa que você não come? Como que funciona essa questão? Não, não é que eu não como, mas eu mudei alguns hábitos. Eu tirei, por exemplo, eu não deixo de comer meu pão de queijo, que eu amo. Então, volta e meia eu como meu pão de queijo. Eu vou ali no Hortifruti, está saindo um pão de queijo quentinho, eu quero, na hora, compro, pego dois, põe na sacolinha, saio comendo. Mas, de qualquer maneira, no meu dia a dia, ele não faz parte. Ele não faz parte do meu dia a dia. Ele é um eventual que me dá o maior prazer, mas é uma coisa, assim, eventual. E acho que ele não me atrapalha em absolutamente nada, porque eu compenso ele de uma outra forma. Mas eu deixei, por exemplo, hábitos assim. Eu nunca fui muito de comer muito pão, mas eu gosto. Mas no meu café da manhã, por exemplo, não entra mais esse tipo de carboidrato, entendeu? Então, essas coisas eu deixei. Não é que eu deixei de comer, eu deixei de. Eu fui mudando, fui acrescentando coisas que me saciavam e não me deixavam. Tinha vontade de comer essas coisas, essas É uma outras. escolha, né? Uma escolha. Uma escolha. A gente sempre fala dessa questão da autonomia, que é você escolher. Se você achar que não vale a pena ter o pão no café da manhã, e você deixa para momentos eventuais, igual pão de queijo, igual, sei lá, você vai na casa de alguém, é, você consegue ir fazendo esse equilíbrio. Até veio uma pergunta que eu lembro que a gente conversou, que é bacana, que as pessoas sempre têm um pouco também de receio de se eu comer mais proteína vai atrapalhar meu intestino. E você Meu comentou que vai funcionar. As pessoas falam muito isso, o rim não vai funcionar se comer muita proteína. Você come muita proteína, mas não faz mal ao rim, não sei o quê, né? E intestino, né? e o seu você funciona Perfeito, perfeitamente. intestino perfeito. Não tenho problema, não preciso de remédio nem para funcionamento intestinal. Graças a Deus. Que legal. Eu lembro que a gente conversou e você falou, nossa, eu ouço tanto na internet o pessoal falar de intestino que quase assusta, né? Como funciona super bem. É verdade. É, e eu queria comentar um pouquinho da questão da massa magra, né? Que você contou que perdeu as gordurinhas, sentiu a pele melhor, cabelo, unha. E você já treinava, né? Já. Mas nesse tempo aí de escola, que vai dar um ano, você ganhou muita massa magra. Conta um Isso, pouquinho pra gente como foi esse processo. sim, exatamente. Eu passei a ter um acompanhamento de uma médica, uma nutricionista, que me orienta muito nessa questão das medidas. Ela acompanha essa medição e faz. Então, eu fiz todo o segmento durante esse período que eu fiz, que eu faço isso tudo, ela me acompanhou, eu vou lá, me peso e tal. E uma coisa que eu aprendi com você na escola, aprendi que esqueci a balança, eu não entro mais na minha balança, eu não me peso mais. Na minha casa, eu não uso mais a balança, definitivamente. Ela está lá, sabe, assim, dá uma decoração do banheiro, mas eu não uso mais. Quando eu vou na minha médica, ela me pesa. Quando eu vou a médicos, assim, às vezes até me assusto quando eu chego no médico, tudo, mas eu estou pesando isso tudo, mas eu aumentei muita massa magra. Eu perdi gordura e ganhei massa magra. Eu, nesse período de um ano da medição desse meu aferimento e dessa mudança na alimentar, eu adquiri 4 quilos de massa magra. E, portanto, eu perdi isso de gordura, né? E, de uma certa forma, o meu corpo mudou completamente, mudou nessa questão né, desse potencial aí de massa magra. E aí, quando eu noto que cada vez agora eu tive eu acho que eu estou numa fase meia baixa, porque fiz uma cirurgia de vista, tive que ficar 20 dias
voltei ontem a fazer atividade física, fiquei 20 dias sem fazer. No meio disso teve uma viagem e teve uma cirurgia de vista, então eu não podia fazer atividade física. Fiquei sem fazer. Acho que agora aí a gente sempre acha que ficou péssima, né? Mas eu não engordei também nesse período. Eu fiquei sem malhar, cuidei da alimentação, mas eu não engordei. Que bacana. Eu também não tenho muito mais a perder. Essa menina que me mede, essa médica e tal, ela diz sempre, não, você está no lucro, para, não tem que ter. É, porque você contou que você está com 18% de gordura corporal, é isso? 19, né? Acho que 19. Ah, 19. que é um parâmetro aí que você perguntar para uma menina de 18 anos se ela quer ter 18%, ela vai falar, quero. Então, legal que você mostrou aí que dá para ganhar massa magra, Dá para ganhar 4 massa. quilos de massa magra com 73 anos, que eu até falei no começo da live antes de você entrar, novamente, se uma menina de 20 anos ganhar 4 quilos de massa magra num ano, tá ótimo, pode comemorar que é bastante coisa. E é possível em qualquer idade, e a questão da massa magra, eu vejo que fica até muito de escanteio para a maioria das pessoas. Só que, principalmente na terceira idade, é muito importante você ter massa magra, para você ser uma pessoa com autonomia, para você conseguir levantar as coisas, sabe? Para você ser uma pessoa funcional mesmo, não ter sarcopenia. E eu imagino que você até perceba, assim, não sei se você convive com pessoas da sua idade e tal, que não têm bons hábitos, que não treinam. Você percebe toda essa diferença de você para os outros, eles mais debilitados ou precisando de muito mais remédios? Como que é essa sua disparidade com as outras pessoas? Não, na realidade eu tenho uma sorte muito grande, que eu tenho amigas lindas que já nasceram prontas, entendeu? As amigas são todas lindas. Mas a diferença existe numa pessoa que malha, que não malha, uma que come bem, uma que não come bem, né? Independente de qualquer coisa, a idade é inexorável, né? Ela chega e ela realmente, o seu corpo muda. A menopausa causa uma mudança drástica no corpo da mulher, a idade faz com que a gordura se localize em lugares que você não gostaria de jeito nenhum que ela localize, é lá que ela vai. Então, você engorda de uma forma feia, errada. Isso é diferente, é ruim, é muito feio, realmente. Agora, se você tem uns bons hábitos e alimentação saudável, e atividade física, eu acho que um bom sono, sabe, boa disposição, tal, uma boa saúde, eu acho que isso ajuda muito a você ficar, a se manter Não, com certeza. com a longevidade melhor, né, com mais saúde, Sim. entendeu? Eu Não, acredito nisso, por isso que eu invisto nessa ideia. não, com certeza, a gente tem um declínio natural, só que o que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm hábitos tão ruins que às vezes uma pessoa de 30, 40 anos já está muito mal. Então, a gente pode ter o declínio natural, só que se você tem bons hábitos, ao invés de você declinar assim, você vai declinar assim. Aí, às vezes, você com 70, você está aqui, e uma pessoa de 30 com hábitos ruins está pior do que você. Certamente você deve ter já visto mulheres muito mais jovens que você em condições muito piores, né? Não é difícil, inclusive, com menos força, menos massa magra, com muito mais gordura. Hoje em dia tem gente com diabetes aos 30 anos, já precisando tomar remédio para o diabetes, para gordura no fígado, aos 30, 35, 40. E isso aí é uma coisa que é 100% evitável com hábitos saudáveis. Quando eu vejo uma pessoa assim que mais nova que eu, já com diabetes, eu falo, meu Deus, que pena. Tudo errado na vida dela, né? Tá aí porque não deveria estar aí. Mas deixa eu interromper um pouquinho, mas eu estou vendo que tem muita gente perguntando aí o que é o PE. Então, eu acho que você poderia fazer uma pausinha aí e explicar o que Vou explicar. é PE fala do Felipe, entendeu? O PE é a relação proteína-energia. Esse é um conceito de nutrição que ele vem de uma área da ciência chamada ecologia nutricional.
psicologia nutricional estuda por que os seres vivos comem de determinada maneira, por que os animais comem um alimento e não outro, por que os animais comem determinada quantidade. E o que foi descoberto nesses estudos é que a gente tem um apetite específico para proteína muito forte. E, resumindo, né, quando a gente aplica isso para emagrecimento, a gente usa esse conhecimento e aplica essa relação proteína-energia, que é o seguinte: quando a gente come mais proteína, a nossa tendência natural é comer menos energia. Energia é carboidrato e gordura. Então, ao invés de você pensar, preciso comer menos, deixa eu me esforçar para comer menos, você pode aumentar a sua proteína, que automaticamente você vai ter mais saciedade, menos apetite e vai ser muito mais fácil de você diminuir. É claro que você talvez tenha que trocar alguns alimentos, comer alimentos mais comida de verdade, menos ultraprocessados, mas tendo essa fome bem controlada, fica muito mais fácil de você reduzir qualquer coisa, inclusive de encaixar, né, que é o que a gente comentou, porque a relação proteína-energia nada mais é do que você fazer um balanço entre o que você come de proteína e o que você come de energia. Você prioriza a proteína e você controla a energia. Só que a energia, você pode colocar ali qualquer coisa, basicamente. Vai depender dos seus hábitos alimentares, do que você gosta mais, do que você gosta menos. Tem gente que prefere colocar mais carboidrato, tem gente que prefere colocar mais gorduras. A única coisa que não dá certo é você comer muita energia e pouca proteína, que é justamente a alimentação padrão das pessoas. Se você está chegando aqui de paraquedas e não pensa muito no que você come e você for olhar a sua alimentação, muito provavelmente você come bem mais energia do que proteína. E é o que a maioria das pessoas come. Por isso que a maioria das pessoas atualmente tem sobrepeso. No Brasil, 60% tem sobrepeso. Nos Estados Unidos, mais de 70% tem sobrepeso, que é uma consequência natural de uma alimentação com mais energia e menos proteína. Se você come mais proteína, a tendência é você comer menos calorias. E se você come menos proteína, a tendência é você comer mais calorias, né? Eu tenho vários materiais aqui no meu perfil sobre isso, vídeos, tenho vídeos no YouTube. E eu tenho um produto que é a Escola de Emagrecimento, que é justamente o que a Graça faz parte, onde eu ensino todos esses conceitos, essa maneira de se alimentar, onde você pode ter autonomia, como ela disse. Ela viaja, ela vai em restaurantes e tal. Isso que eu queria até aproveitar para te perguntar. Você frequenta restaurantes, casa de amigos, viagens? Como que funciona a sua alimentação nesses lugares? Felipe, aí é um horror, sabe por quê? As amigas adoram frequentar restaurantes, meu marido adora, a gente come muito fora. Eu vou a muitos happy hours, tem muito happy hour, negócio de happy hour, mas eu também aprendi, eu chego no happy hour hoje em dia, eu procuro proteína, eu não como nada que tenha, não vou comer. Eventualmente, não vou dizer para você que eu não como, deixo comer não. Como um pastel no quiosque, nos fins de semana, adoro pastel do quiosque, tomo lá os gin tônica. Eu não posso fazer, a minha vida é assim, eu não posso também deixar de ter meus amigos, frequentar, depois eu me seguro no restante, entendeu? Mas essas são as exceções, eu vivo fazendo exceção, mas eu não posso fazer. Não, mas aí que tá, eu acho justamente o contrário, isso só prova que você pode ter um baixo percentual de gordura, ter bastante massa magra, ser saudável, sem deixar de ir em restaurante, ir em viagem, comer com as amigas. Você está mostrando que é possível. Então, se de repente você não comesse nada disso, será que isso seria bom? Você está perdendo um monte de momentos em troca do quê? De talvez ter um pouquinho menos de gordura para alguém que já está muito bem? Porque muita gente pensa, mas se eu fizer dieta, eu não vou mais poder sair com os amigos, eu não vou mais poder viajar. E não é verdade isso. É assim que você pode, só pode assim, fazendo dieta, se cuidando. Exatamente, esse é o pensamento, porque você já está num nível ali de autonomia que você consegue fazer um balanço. Ó, eu sei que no restaurante eu vou comer mais coisa, então eu vou comer menos energia ao longo do dia, e aí você faz esse seu equilíbrio e no final as coisas dão certas, né? Como a gente está vendo aqui com você. É verdade, dá certo sim, com certeza. E o pessoal está muito curioso para saber como que é a sua alimentação, afinal de contas. Conta pra gente como que é seu café da manhã, na maioria dos dias, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Como que é um dia típico seu?
Na verdade, eu não sou... hoje em dia, eu me considero uma pessoa que não sou gulosa mais. Eu era gulosa, mas hoje em dia, não sou mais gulosa. Mas meu café da manhã, ao levantar, eu faço ginástica imediatamente. Eu levanto, visto minha roupa e faço a minha atividade física. Faço atividade física diariamente, uma aula online com um professor online. E tenho 2 vezes por semana, na academia do meu prédio, um personal, e eu faço aula com personal. Mas levanto, em jejum eu faço a minha atividade física. Depois eu vou tomar o meu café da manhã. O café da manhã implica no seguinte: eu como, em geral, ovos, ou mexidos, ou cozidos, ou com abacate, ou com cottage, o queijo cottage recomendado, que a gente usa bastante. E muitas vezes eu tomo o whey protein para completar a minha dosagem ali proteica. Eu tomo whey protein com café. Eu bato no liquidificador, faço um shake grande de café coado de casa, com whey protein, ou whey protein e um de colágeno. Misturo ali os dois e tomo esse shake, tá? E daí, ou então, ou às vezes também eu troco, né? Para não enjoar também, para variar, eu faço aquele pão proteico, faço em casa o pão de frango. Faço, congelo as porções e ponho no freezer e tiro uma porção por dia e como com cottage. E tomo café puro ou café com whey protein. E depois, bom, aí eu não tenho fome. Isso daí, às vezes também eu como salmão, fatias de salmão com ovos no café da manhã. Pronto. Essa variedade, eu fico entre essa coisa e outra, e não tem muita variedade isso daí, não. Aí, os ovos é que eu vario, às vezes eu faço no molho de tomate, às vezes eu faço, sabe, vario, mas é isso daí. E quando chega, bom, não tenho fome tão cedo, mas aí, na hora do almoço, vou comer. Meu prato, eu aprendi no PE, né, fazer meu prato de comida, que é o seguinte: a metade do meu prato é de proteína. Um quarto do outro lado do prato é verduras e legumes, e o outro pedacinho é de carboidrato, se eu quiser. Às vezes eu não quero esse carboidrato, aí eu não como. Mas às vezes eu como. Eu gosto muito de aipim, batata doce. Eu troco isso pelo tal do arroz, que eu não ligo muito, mas eventualmente eu como arroz com feijão. Mas essa parte da carne, eu vario entre carne vermelha, que eu como bastante, carne moída, carne filezinho, filé cortadinho, um bife, frango, peixe, essa variedade dessa proteína básica, que é a metade do meu prato. O outro um quarto, o outro um quarto. Verduras, legumes, isso eu aprendi aí com o Felipe. E eu como omelete, se eu estou fora de casa, não tem uma coisa, peço um omelete. Tal. E isso me dá uma saciedade muito grande. Eu te confesso que eu não tenho mais fome durante o dia. Se eu não comer essa quantidade toda e tal, às vezes eu tenho, mas é muito raro. É fome de gula, não é fome de necessidade de comida. É gula. Vejo uma coisa, quero comer. Mas, então, quando chega a noite, como? O que eu vou fazer? Ou eu tomo uma sopa com um pouco de proteína, uma sopa de legumes com um pouco de proteína, ou eu tomo um iogurte da Pro, que é esse que tem 15% de proteína, bato com whey protein, uma fruta que eu uso, pode ser sempre com baixo índice glicêmico, eu prefiro. Então eu tomo um kiwi, uma fruta vermelha, ou morango, essas coisas que são menos calóricas. E aí, como essa porção aí, mas muitas vezes fazendo esforço. Às vezes eu não quero, mas Ah, quero bater minha meta.
Então, essa é a minha alimentação, basicamente isso. Não vale Bacana. tá, janto fora, se for o caso, vou comer, se eu for num happy hour, vou comer um aperitivo, sabe? Vou comer, não tem problema. E você sabe, em média, quanto de carne você come no almoço? Carne, frango, etc? Ô, Felipe, eu acho que dá mais ou menos uns 30, 40, né, gramas por aí, porque eu faço café Ah, de proteína. de proteína. Você está perguntando de É, proteína. de peso, o pessoal quer saber aqui. Peso? Ah, tá. É. Entre 100, 150, Ah, 150, tá. às vezes, É, às vezes 200. Quando eu estou com muita fome, eu como 200. tá. É, e é bacana saber isso, toda a sua rotina. Esse pão de frango que você faz é aquele que eu divulgo aqui no perfil? Ou é o que tem lá na escola? Eu acho que é o que você faz no perfil. Eu não Ah, sei, sei. É, porque tem gente que tá perguntando pão de frango, me manda um direct depois que eu passo para vocês a receita. É um post que está aqui no meu perfil do pão de frango. aí mesmo. Pessoal, eu queria só fazer um comentário, porque sempre que eu faço live com alguma aluna minha que teve sucesso e tal, eu vejo que muita gente no chat fica acreditando que, assim, tem uma fórmula mágica que a pessoa fez, e se você descobrir essa fórmula vai dar certo. Então, por exemplo, quantos gramas de carne você come no almoço? Se eu comer a mesma gramatura de carne que você come no almoço, eu vou emagrecer. Ah, se eu tomar o whey que você toma, eu vou emagrecer. E na verdade, pessoal, a questão não é essa. Não tem exatamente uma fórmula. A diferença é que ela sabe identificar alimentos com mais proteína, ela sabe equilibrar com a energia, ela conseguiu fazer uma dieta que ela gosta, então ela não fica com vontade de ficar mudando. E isso que é a questão de você ter autonomia. Às vezes, você seguir exatamente a dieta dela, você vai achar um saco, você não vai gostar. Mas se você tiver autonomia, você vai conseguir fazer a dieta que você gosta, que é o conhecimento da autonomia. Essa que é a questão, né? Você ter essa autonomia. Ela já comentou aqui que ela come por volta de 100, 90 gramas de proteína por dia. Isso depende aí de alguns fatores, mas assim, qualquer pessoa que mirar em 100 gramas de proteína, tá bom, se conseguir chegar no 100. Se passar, não tem problema, mas geralmente se come muito menos, tá? Alguém perguntou o que é direct. Direct é mandar uma mensagem para mim. Entra lá no meu perfil e mandar mensagem para Felipe. Você manda mensagem que eu te passo o post, tá? E eu vi até gente falando, mas será que, que é muito caro, não sei o quê? Poxa, o pão de frango é tão barato de fazer, é peito de frango e ovo. Sabe, definitivamente não é uma coisa cara. Como eu falei, você pode fazer comendo fígado de frango, se você quiser, ou pode fazer comendo salmão. Depende das suas preferências, das suas possibilidades. A gente tem que tomar cuidado para não colocar impeditivos, né? Porque talvez até você já tenha passado por isso. As minhas alunas falam muito disso, de alguém ver que você é magra e fala, nossa, o que você faz? Aí você começa a falar, isso não dá para eu fazer. E as pessoas sempre têm essa reação de achar, isso já não dá, sabe? E não Ah, é bem pão assim, né? da torrada eu não abro mão, do não sei o que aí. É, e E não precisa, né, Felipe? não, não precisa. É, Mas é tem gente. sobre isso, eu queria te dizer o seguinte: não é difícil e não é caro. Sabe, se você fica tudo muito mais simples. Se você resolve fazer esse tipo de alimentação, você vai ver que simplifica muito. Eu preparo as minhas proteínas com antecedência e a minha preparação final no meu almoço, eu não demoro 10, 15 minutos e o meu almoço está pronto. Eu tenho essas proteínas básicas prontas. Mas, de qualquer maneira, é simples e não é caro. Não é caro. Porque cada vez eu estou sentindo que eu estou comendo mais simplesmente. Menos tempero, menos azeite, menos não sei o quê, menos. A gente vai diminuindo isso tudo. O conteúdo, o conteúdo que é importante. Com certeza. E eu acho que
E é uma coisa que você vai adquirindo conhecimento, né? Aprendendo quanto de proteína tem mais ou menos nessas quantidades, é uma coisa que você vai aprendendo, né? Não é que a gente já sabe disso. Perguntaram quanto de proteína tem, em qual quantidade. 100 gramas de carne, em média, tem por volta de 20 a 30. A graça, inclusive, você nem tem tanto hábito de usar muito o aplicativo, né? Para ficar medindo tudo. Você aprendeu o conceito, internalizou e você vai ali na intuição. Meu, te juro. A coisa do aplicativo, eu, sinceramente, desculpa, Felipe, chato. Eu não consigo fazer aquele aplicativo, eu acho chatíssimo. Aí eu não acho o que eu quero, o produto que eu quero, aí mistura, me faz uma confusão. Aí eu prefiro ir no meu olho, sabe? Então, o que fazer? Sim. Não, mas isso só mostra como é totalmente possível você aplicar o PE sem usar o aplicativo, porque você teve um resultado aí muito bom e você não precisou usar aplicativo, né? Você só aprendeu um pouco ali a questão das proteínas e tal, e dá muito certo. A questão do whey, eu tenho vários posts aqui no meu perfil sobre o whey, tem vários vídeos. O whey ele é um suplemento proteico, ele é uma forma a mais de você aumentar a sua proteína no dia. Justamente por a gente saber que aumentar a proteína aumenta a nossa saciedade, usar o whey é uma ótima ideia para emagrecimento. Muita gente acha que o whey engorda, mas isso é falta de conhecimento sobre o produto. Então, o whey... Complementar a quantidade de proteína necessária do dia, né? Isso, e às vezes até para usar como um doce, alguma coisa assim. Eu tenho um livro lá, Comer Sem Culpa, com vários doces proteicos. O whey, na verdade, qualquer whey que não tenha muito carboidrato, qualquer whey que tenha menos que 4 gramas de carboidrato, já serve. Não precisa ser um whey muito específico, não. Quem tiver dúvida também pode mandar direct, que eu mando alguma indicação de whey, ou os vídeos ensinando a escolher whey. Mas, assim, não tem nenhum grande segredo, não é esse whey. Não, tem aí 20 marcas que dá para usar de whey, Eu, tá? to, eu tomo o whey que você indica, é muito bom. O da New Nutrition. Yeah. Lá eu tenho um cupom de desconto. Se a pessoa me mandar um direct, eu passo lá o link certinho, porque às vezes eu falo o nome aqui e a pessoa não acha. Vamos aproveitar aqui, e a gente ainda tem alguns minutinhos. E eu queria te perguntar se você recomendaria a escola de emagrecimento, o que você acha das aulas, quais aulas você gostou mais, qual que é a sua opinião ali sobre a escola? Com certeza, Felipe. A escola veio abrir a minha cabeça para um novo caminho. E hoje eu aprendi e eu não caio mais em qualquer conversa, sabe? Isso me ajudou demais, porque eu, no começo, como eu te falei, eu estava muito indo para todos os lados na internet, procurando todos os caminhos. E aí eu tive muita informação, e hoje em dia eu sei avaliar o que é para fazer, o que não é para fazer. Quando a pessoa já vem falando, isso aí já sei que não vai dar, entendi que não, nem entro naquela pilha, entendeu? Mas, de qualquer maneira, isso me abriu os olhos, você me abriu os olhos para um caminho diferente. Eu aprendi isso, eu não acredito mais em qualquer informação. Isso me fez uma seleção na minha cabeça, muito boa. E, segundo lugar, a escola me mostrou esse caminho, que eu acho, eu considero, assim, espero que seja o caminho que eu vá levar para a minha vida. Porque ele me deu margem já tive tem um ano já disso, eu já percebo que, imagina, eu fiquei 20 dias sem fazer atividade física e tentando me alimentar, eu não tive alteração de peso, entendeu? E eu volto para a minha rotina e eu já sinto, sabe, a evolução do negócio rapidamente. Então, eu acho que a escola abriu os meus olhos, me elucidou. Eu estava no caminho de entendimento, de aprendizado, e realmente veio complementar tudo o que eu queria. Gosto muito, indico para todas as minhas amigas, falo, mando. E a outra coisa que eu acho muito importante é não perder esse contato. Eu preciso desse contato. Eu ouço as lives do Felipe todos os domingos. Às vezes eu não ouço naquela hora que ele fala, mas depois eu vejo, porque eu preciso martelar na minha cabeça. Porque eu não posso sair dessa vibe, entendeu? Eu tenho que estar ligada nesse comportamento. Então, alguém que me chama, que faz, eu estou sempre ali.
ligada porque eu quero manter viva essa chama, senão eu sei que a gente é passível de mudança rápida de hábito. É só você ir para um lado errado e você vai embora. Então, eu tenho que estar sempre ali, eu estou sempre focada no que você está falando, estou ligada nas aulas, nas lives, eu presto atenção em tudo que você fala, sigo seus posts todos, vou lá, copio, mando para alguns amigos, falo coisas. Eu tenho eu tenho algumas, e tenho uma amiga médica especial, uma grande amiga querida, que ela me liga para saber o que fazer, me liga para tomar qual whey protein ela tem que tomar, qual colágeno, entendeu? Eu já estou virando doutora. Poxa, que legal. Várias coisas legais que você falou. Fico muito feliz de saber que você gosta de me acompanhar, está sempre assistindo. Porque a grande questão é que a gente vive num mundo hoje que o natural é a pessoa ter sobrepeso. Porque se a maioria das pessoas tem sobrepeso, o natural é isso. Então, você tem que fazer alguma coisa um pouco diferente do resto. E é difícil quando a gente faz algo diferente do resto, né? Então, se a gente não tiver uma informação diferente, um contato diferente, um ambiente diferente, a gente acaba indo fazer o que a maioria faz. E aí não vai dar certo. Então, essa coisa de manter o contato é muito importante. É muito importante. Para mim, faz muita falta. Eu sinto essa necessidade. Eu preciso ouvir sempre a chamada para aquele nicho, aquele caminho. E outra coisa que você falou é que, sei lá, por exemplo, alguém que caiu aqui na live, a maioria das pessoas pensa, mas nutrição é muito confusa, cada um fala uma coisa, não sei o que é saudável ou não. E a minha ideia com a escola de emagrecimento era, olha, o aluno que entrar na escola não vai mais achar isso. Ele vai falar, não, nutrição não é confusa, nutrição é clara, o caminho é esse, dá para fazer isso, se eu viajar dá para manter tranquilamente, se eu for no restaurante dá para manter tranquilamente. E eu fico muito feliz de saber que é a sensação que você tem. Hoje em dia você não acha a nutrição confusa, né? Você acha simples. Não, hoje simplificou. Para mim, foi uma. Não, é verdade, porque a gente sempre vivia naquela. Ah, eu vou viajar, eu sei que eu vou voltar pior. Que eu vou... Não, não preciso voltar pior. Eu posso até não fazer exercício físico, mas eu vou me alimentar direito. E a gente sabe que a alimentação é fundamental, né? É muito mais Sim. preciosa do que o exercício ajuda muito e faz para a saúde, é bom, é saudável, é importante fazer, mas de qualquer maneira a alimentação é a mola mestra, o que movimenta. Com certeza. O exercício ele ajuda muito a ganhar músculo, a definir o corpo e tal, mas o emagrecimento, a questão da gordura, realmente não adianta você querer compensar com exercício. Não vai dar certo. E exercício com alimentação é a melhor coisa, tanto que a gente incentiva muito lá o exercício na escola, tanto que ali Oi? na pesquisa, a gente fez uma pesquisa e 66% das alunas ganharam massa magra, né? Sendo que o pessoal entra mais com foco de emagrecer, ainda assim está ganhando massa magra. E a gente tem lá aula sobre senso crítico na escola, porque o que acontece quando a pessoa está muito perdida? Ah, comecei a seguir uma dieta. Pode comer isso, não pode comer aquilo, e de repente a pessoa lê uma notícia que, sei lá, carne faz mal. Nossa, vou parar de fazer isso. E aí a pessoa já para de fazer, já abandona tudo, ou então a pessoa vai viajar, nossa, eu não posso comer isso e tem na viagem. A pessoa come e já larga tudo, né? Então ficou uma dieta muito frágil, essa coisa de pode comer isso, não pode comer aquilo. Tô vendo que tem gente perguntando da escola. Eu abri as inscrições para a escola, pessoal, essa semana, tá? Vai fechar no domingo. Tá o link lá no meu perfil para você se inscrever. É uma assinatura de 1 ano. Você entra lá, tem todas as aulas da escola, tem emagrecimento, massa magra, tem módulo lá ensinando a preparar as refeições na semana. Tem um monte de coisa, tem módulo para você aprender a ler os exames laboratoriais. Tem vários módulos diferentes, tem aulas com outros médicos que eu convidei também. E a gente tem uma aula nova a cada 15 dias. Cada 15 dias tem uma aula nova na escola de emagrecimento. E para essa turma nova, a gente vai ter um grupo de WhatsApp para os novos alunos durante um mês para ajudar eles a se adaptarem ali. E está aberta as inscrições, está lá no meu perfil. Depois, se vocês quiserem, podem perguntar para mim que eu esclareço. Vale a pena entrar ali na pesquisa que a gente fez. 80% dos alunos responderam que emagreceram. E 95% respondeu que melhorou alguma coisa na saúde. Seja unha, seja mais disposição, seja menos dores, alguma melhoria teve. Então, o resultado que a gente tem ali nos alunos é muito bom, justamente porque a gente
ensina as coisas, né? Não só come isso ou come aquilo, ou vão fazer um desafio de 7 dias e não sei o que, e você fica nisso e não evolui. Então, queria agradecer muito a Graça. E Imagina. a última pergunta que eu sempre faço, assim, tem alguma coisa relacionada à alimentação ou ao seu corpo, ao seu progresso, que você não imaginou que a essa altura você teria, assim? Sim, eu não imaginei que eu tivesse essa tranquilidade hoje, sabe, assim, essa informação que chegasse até mim, que eu absorvesse, que aprendesse, porque para mim é um aprendizado. Eu aprendi, eu lutei a vida inteira fazendo dieta para cá, dieta para lá, e mil coisas diferentes, e como isso. Hoje em dia eu descobri com você que a simplicidade é que resolve. E não adianta você ficar fazendo essas coisas mirabolantes, inventando coisas e comendo coisas que são, mas isso é. Não é nada disso, entendeu? Aprendi que uma carninha moída com legumezinho ali e tal, você está se alimentando, está se nutrindo e está ficando bastante satisfeita, saciada. Entendeu? Isso veio esclarecer, isso desmistificou, tirou essa lenga-lenga, essa história de muita informação. Eu cortei as informações que eu tinha também, tirei muita informação dessas que eu considerava que podia ter alguma. Não tem nada, muita conversa fiada, esse shake, ó, esse nota isso com aquilo. Cara, nada disso. Isso tudo saiu da minha vida. Hoje em dia eu tenho uma alimentação saudável, simples, 3 vezes por dia, não me alimento mais do que 3 vezes, não tenho apetite para comer mais que 3 vezes ao dia, me alimento no café da manhã, almoço, jantar, não tem lanchinho, não tem comidinha, não tem nada e funciona. E como muito bem, não tenho fome e me sinto saciada, me sinto alimentada e sinto que melhora tudo da gente. Poxa, que legal, fico muito feliz de saber, realmente é muita informação, muita complicação, né? O pessoal chega, nossa, mas então tem que tomar cuidado com insulina, tem que tomar cuidado com isso, tem que colocar cúrcuma, tem que fazer isso e aquilo, e parece uma coisa tão difícil, e não é isso, né? Ah, pode até colocar cúrcuma, mas não é. É, não é, às vezes a pessoa tá lá metendo a cúrcuma e não melhora nada, porque isso é o de menos. É de menos, entendeu? Não é isso que é importante. O importante é você estar ali no dia a dia, cumprindo o seu, sabe, e se sentindo satisfeita e feliz com aquilo que você está fazendo, porque o que eu acho é que a alimentação deixa você num patamar é uma satisfação geral. A alimentação satisfaz, deixa você satisfeito, né? De uma forma, você está feliz, você está alimentado. Por que as pessoas, né, não sofrem porque não passam fome? A alimentação deixa você feliz. Então, alimentar direito te deixa muito feliz. E eu hoje agradeço, eu agradeço realmente, para mim foi uma surpresa muito grande, eu me agarrei. Eu tenho pena só que o Felipe mora em São Paulo, se ele morasse no Rio, eu ia estar grudada no pé dele o dia inteiro, pedindo informações e cobrando. E a gente aprende muito com ele. Ele tem um jeito muito doce e fácil de ensinar, tem uma facilidade muito grande de expressão, então ele ensina a gente facilmente. Eu aprendi com ele muita coisa e eu indico, sim, eu sugiro aos meus amigos que frequentem, que façam, que aproveitem, que peguem esse gancho e que tirem esse proveito que eu consegui tirar. Porque às vezes a pessoa também vai, no primeiro momento, desiste e não quer, não tem a tal o foco e a disciplina. É importante, é fundamental. Nesse aspecto, Bacana. nesse assunto, você tem que ter foco e disciplina e pronto. Se você tiver. E essas informações que ele está dando, vai em frente que vai dar certo. Poxa, muito obrigado. Fico muito feliz com o seu relato. Ano que vem acho que eu vou começar a atender presencialmente aqui em São Paulo. Quem sabe um dia a gente se conhece. E fico muito feliz de saber que eu consegui te ajudar. Foi até uma coisa natural aqui, que eu comecei a criar o conteúdo e de repente começou a chegar pessoas aí de 50, 60, 70 e com bons resultados, né? E aí eu fui vendo que todo esse papo, que até muitos médicos falam, depois dos 40 é muito difícil, não sei o quê, eu fui vendo que na prática não acontecia isso, né? As pessoas conseguiam ter um ótimo resultado
com 50, com 60, com 70, com 73. Tá vendo? Exatamente. E às vezes chega a pessoa e me fala, nossa, eu tenho 37 anos, eu sei que depois dos 35 é difícil. Eu penso, poxa, não é bem assim, né? E o bom é que hoje eu posso já mandar, nossa, mas tem aqui uma aluna de 73, tem uma aluna de 65, elas tiveram esse resultado. A pessoa se anima, né? Então, queria agradecer muito a participação, foi muito legal, acho que inspirou muita gente. Quem ficou com alguma Legal. dúvida da escola, pode mandar mensagem para mim. Quem sabe vocês viram colegas da Graça lá na escola. Pois é. E é isso. Para quem não acha meu perfil, é só clicar ali na busca do Instagram, escrever felipe.cagiano e me procurar que eu respondo a dúvida de todo mundo. Seja quem é aluno, seja quem não é aluno. Eu vi que teve algumas pessoas com algumas dúvidas mais específicas aí, querendo saber do intestino e tal. Mas me manda uma dúvida lá no direct que fica mais fácil de responder, porque tem coisa que é muito específico para dar uma resposta geral, tá bom? Então, boa noite e fica à vontade se você quiser dar uma última mensagem. Boa noite, Felipe. Não, eu adorei estar com você. Você sabe que eu muito. E vamos em frente, vamos seguindo. Espero poder te participar sempre com você e ser sua aluna sempre, tá bom? Muito obrigado. Então, boa noite e até mais, pessoal.